Boa noite. Eu estou aqui regravando uma aula que deu problema na segunda-feira e eu vou regravar a aula de equipamentos e acessórios em radiologia, né? De equipamentos em medicina nuclear, que é a última aula, e aí vou regravá-la. Pois, na verdade, ocorreu algum problema que não agravou. Ela não foi gravada. Nessa última aula, a gente vai ver sobre a medicina nuclear, né? Estou aqui que eu vou remarcar algumas coisas. Então, nesse último conteúdo, né, nós veremos sobre a parte da medicina nuclear, tá? Então, na medicina nuclear, a gente vai ter algumas diferenças, né? Então, o que é, né? A medicina nuclear, ela é uma especialidade da radiologia em que a gente vai aplicar no paciente uma fonte radioativa, tá? Uma fonte radioativa que eles chamam de traçadores, e que ela é usada para tratar e diagnosticar algumas doenças, tá? Então, elas são empregadas para conseguir várias imagens a gente consegue diagnosticar ou tratar quase praticamente o corpo todo, apesar que no caso da medicina nuclear o foco é diagnosticar. Tratamento vai ser só de um órgão que eu vou falar em breve, tá? Os exames da medicina nuclear eles são importantes porque eles são usados para analisar a função fisiológica daquele órgão que está sendo analisado. A gente não tem mais, no caso dela, a gente não tem mais o foco na anatomia, e sim na fisiologia, ou seja, o funcionamento do órgão, tá? E para realizar esses exames, a gente tem que aplicar, como eu estava falando agora há pouco, elemento radioativo. É claro, elementos radioativos de baixa energia, de baixa energia, baixa atividade, para não causar problemas fisiológicos maiores, às vezes, do que o paciente já tem, tá? Então, a gente faz uma associação do radiofármaco, que vai ser o radionuclídeo, né, com um outro fármaco qualquer, por isso esse nome, radiofármaco, para poder fazer a emissão de radiação, tá? Então, no caso da medicina nuclear, a grande diferença é que em todos os outros equipamentos, né, em todos os outros métodos diagnósticos por imagem da radiologia, a principal característica é que os equipamentos liberavam a radiação ou emitiam uma certa radiação ionizante ou não ionizante, no caso do ultrassom e da ressonância, mas eles que emitiam algum tipo de energia, né? Algum tipo de radiação, algum tipo de onda para poder fazer o diagnóstico ou o tratamento. No caso da medicina nuclear, é o contrário. O paciente é que vai ser o emissor da radiação, tá? E desses radionuclídeos que a gente mais usa, dos radionuclídeos mais usados, nós temos o iodo 131, né? O iodo 123, tálio, gálio, e aí eles vão ser ingeridos ou injetados no, nas veias dos pacientes, ou como ele falou ali, oral, né? Ingerido. E aí, depois de alguns poucos segundos, a gente coloca o paciente já para ser detectado. Então, o nosso equipamento, né, o equipamento da medicina nuclear, ele é um detector de radiação, tá? Então, os radionuclídeos, como que eles são escolhidos? Os radionuclídeos, eles vão ser geralmente escolhidos em relação às suas propriedades, mais especificamente com a afinidade com algum órgão, tá? Então, eles têm algumas propriedades físicas e químicas e têm eles vão ter essa afinidade com alguns órgãos. Então, a gente vai escolher conforme a afinidade.
A maior parte deles são emissores de energia gama, tá? Onde a meia-vida é curta, a atividade também é baixa, para não causar, como eu falei, tantos problemas para os pacientes, tá? E aí, o nosso equipamento, que é a gama câmara, que a gente vai ver ela um pouco mais a fundo, a gente vai até rever um vídeo de como ela funciona. Ela vai ser posicionada sobre o paciente e vai detectar essa radiação, tá? Então, esse é o equipamento. Ó. Aqui tem um quadro ilustrando a injeção do radiofármaco, né? A gama câmara, o paciente deitado, e aqui as duas cabeças delas detectando essa radiação. Então, até aqui tem um quadro, né, fazendo uma equiparação. No radiodiagnóstico, geralmente, como eu comentei com vocês, é o equipamento que é a fonte de radiação. Então, raio-x, tomografia, densitometria, mamografia, fluoroscopia, né, todos os equipamentos que a gente viu no começo do semestre, eles emitiam a radiação, né, eles emitiam a radiação. Deixa eu colocar ali os exemplos com as suas siglas. Então, raio-x, tomografia, mamo, né? Mamo, a flúor, né? A fluoroscopia, que é da hemodinâmica, a densitometria óssea. Todos esses aqui citados, eles tinham a sua fonte de radiação, né? Geralmente uma ampola de raio-x, ou no caso da radioterapia também, né? A RT, no caso da radioterapia, ela tinha uma fonte de radiação, fosse ela artificial, como os aceleradores lineares, ou natural, como o cobalto 60. Mas esses equipamentos é que tinham a fonte de radiação. Aqui na medicina nuclear, a nossa fonte de radiação é o paciente, tá? Ele que vai ser o paciente. Então, ó, aqui é um raio-x, ele emitindo a radiação e o filme, e aqui o paciente na medicina nuclear, ele emitindo a radiação, tá? Porque aqui ele vai ter algum elemento radioativo, tá? Que acontece na medicina nuclear, foi descoberto que cada órgão tem uma afinidade com um determinado elemento, em geral, ele sendo radioativo ou não. Então, eles usam a forma radioativa dele, que a gente vai ver como ele é formado, como ele se torna radioativo, para poder ser aplicado no paciente, tá? E, como eu tinha falado há pouco tempo atrás, há um tempinho atrás, no radiodiagnóstico, o foco é visualizar a anatomia, ou seja, através da anatomia a gente diagnostica a doença. Na medicina nuclear, o foco principal é a funcionalidade, ou seja, a fisiologia de como o órgão está funcionando ou não. Então, se ele fica pouco brilhante, pouco esbranquiçado, significa que ele está com a fisiologia embaixo, ou seja, está com pouco funcionamento. Mas se ele brilha muito, assim como esse ponto, esse foco aqui na imagem, então significa que ele está funcionando muito, tá? Está funcionando bastante. Então, essa é a principal diferença. Na medicina nuclear, a gente quer identificar pela fisiologia. Vai ser pela fisiologia. Por isso que as imagens não são muito claras, não são muito bonitas, né? Porque o foco não é a anatomia, e sim a fisiologia, tá? Então aqui a gente tem uma imagem bonita, né? Uma reconstrução lá que eles fazem. Na verdade, essa imagem ela é feita pelo PET-CT, tá? Positron, que é uma forma também de medicina nuclear, que é pela emissão de pósitrons. E aí a gente tem uma dualidade, né? O equipamento ele é 2 em 1. Um. Ele tem a parte da tomografia, que vai estudar a anatomia, e tem a parte da medicina nuclear, que vai estudar a fisiologia. Então você tem toda essa parte do boneco feito aqui pela tomografia, e as partes brilhantes é a parte fisiológica. Então, aqui a gente fala sobre os radiofármacos, né? Então,
para a gente poder entender o que é detectado na gama-câmara, antes a gente tem que entender como é formado o radiofármaco, tá? Então, os radiofármacos, eles são uma associação de um composto químico, que é o fármaco, né? Fármaco ou medicamento, né? Que seria o nome também, né? Então, denominado fármaco, com um isótopo radioativo. E aí, esse isótopo radioativo, a escolha vai ser com base no órgão que a gente quer diagnosticar, que a gente quer avaliar, né, a funcionalidade dele. Então, radiofármaco é o fármaco, né, dividido em duas partes, fármaco e rádio. Rádio vem de radiação, de radioativo, tá? Então, fármaco com composto radioativo vai formar um radiofármaco, que aí vai ser usado de duas formas, ou diagnóstico ou terapia. A maior parte do tempo é diagnóstico, tem uma parcela para terapia, tá? Aqui também, ó, radionuclídeo, mas a substância química, que é o fármaco, ele vai se tornar um marcador ou um radiofármaco, tá? Usado também, como ele disse atrás. Então, a gente, na radiofarmácia, né, nós temos vários tipos. Aqui também é uma forma escrita do que eu falei, né? Radionuclídeos, o radiofarmácia, o traçador e tudo mais. Então, esse daqui são os mais usados. O tecnésio 99, o iodo 131, tálio 201, gálio, samário e assim vai. Cada um deles tem uma afinidade com um determinado órgão e aí ele vai depois que a gente injeta ele vai automaticamente pelas vias, né, venosas se depositar nesses órgãos que ele tem afinidade. O tecnésio tem afinidade com os ossos e com a medula óssea, né, a medula óssea amarela, tá? O iodo tem afinidade com a tireoide, o galho tem afinidade com o coração e por aí vai. Então, cada um deles vai se depositar no órgão. Então, por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma cintilografia de tireoide, eu vou usar o iodo. Porque se eu usar o tecnésio, eu não vou conseguir detectar ela. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem que lembrar que cada um desses vai ter uma afinidade com um órgão. E aí, aquele órgão que eu vou examinar, ou que é pedido para ser examinado, eu vou usar esse radioisótopo, tá? Então, o que acontece? Esses elementos, eles se tornam radioativos, tá? Porque na natureza, esses elementos aqui que eu falei, eles não são naturalmente radioativos. Eles são normal, eles não produzem radioatividade. Mas na sala quente, que é uma das partes dos setores da medicina nuclear, a gente vai torná-los radioativos, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Geiger-Miller aqui, o curiômetro, mas antes a gente vai falar de uma parte muito importante, tá? Então, na sala quente, só vai entrar na sala quente quem trabalha naquele serviço de medicina nuclear. Ninguém mais. Nem paciente, nem nada, tá? Só quem trabalha mesmo. E geralmente pessoas que têm a especialidade ou estudaram para isso, né? Fizeram especialização para isso, tá? Então eu vou. E aí, o que vai tornar aqueles elementos radioativos, assim como o tecnésio, é um aparelho chamado gerador de radionuclídeo, ou gerador de tecnésio 99, né? Ele tem esse nome porque o tecnésio é o mais utilizado, ele tem afinidade não só com partes ósseas, mas também com muitos outros órgãos do corpo, tá? Então, esse material ele é feito pelo IPEM, né? A gente vai ver como o formato dele e tal. E ele é criado pelo IPEM, tá? Com 13 frascos coletores, 13 frascos de solução fisiológica, né? Para formar o radiofármaco. E aí ele é criado pelo IPEM. E é esse aqui, ó. Tá? O dispositivo que vai gerar os radionuclídeos. Então, a gente tem esse frasco azul, que é o que tem a solução fisiológica e salina, e que seria soro fisiológico, na verdade,
E esse da tampa vermelha é o coletor, que ele está envolto dessa parte metálica aqui, que isso aqui chama castelo de chumbo, tá? A gente vai colocar esse frasquinho aqui dentro e colocar ele aqui. Deixa eu até usar uma cor diferente. Então, esse frasco número 2, ele vai dentro aqui desse castelo de chumbo, e aí ele vai ficar bem acoplado aqui, e a gente vai botar ele de ponta cabeça aqui. E esse aqui, o azulzinho, de frasquinho de tampinha azul, vou colocar como número 1, ele vai aqui. A gente coloca os dois ao mesmo tempo, né? A gente pluga os dois ao mesmo tempo, e aí a solução salina vai sair desse daqui, vai passar por uma parte que é radioativa aqui dentro e vai liberar o material já preparado com a radiação. Eu estou explicando rapidamente porque eu vou passar um vídeo mais completo, tá? Então, ó, solução salina, que é o soro fisiológico, ele vai passar por essa barra de molibdênio e alumina. Ele é radioativo e quando esse material passa aqui dentro, ele vai se tornar radioativo, né? Ele vai ocorrer pequenas fissões e fusões nucleares de pequena proporção, vai sair por aqui, vai ter esse filtro, vai passar por aqui, vai sair aqui. Por isso que a gente tem que acoplar ele com aquele castelinho de chumbo, tá? Então, aqui vai estar 6 ml, vai virar um pouquinho mais, e aqui vai virar uns... Cada vidrinho desse, ele tem até 50 ml. Então, o material, o radiofármaco, vai sair aqui para a gente aplicar, tá? Na verdade, o radionuclídeo. Mas, geralmente, aqui eles já colocam toda a solução, que é para já sair o radionuclídeo aqui pronto, ou o radiofármaco. Aqui um outro exemplo também, ó, solução salina, coluna de molibdênio e tecnécio, né? Vai sair aqui do outro lado e vai sair o tecnécio com já radioativo, uma parte de vácuo. Depois a gente incrementa com mais partes. Bom, eu vou passar o vídeo para vocês, né? Opa. Opa, não era para ter saído. Na verdade, o que eu quero é passar o vídeo. Peraí, vamos ver se eu compartilhei o áudio. Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Você sabe como funciona e como é fornecido o gerador de molibdênio e tecnécio? Que é fornecido pelo IPEM. Qual é a atividade que eles fornecem, como funciona, como é que a gente sabe o quanto podemos eluir após um determinado tempo? Você conhece essas características? Se você quiser saber sobre essas características, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Lembrando aqui que no nosso canal nós aprendemos aí sobre a física aplicada na radiologia, sobre uma série de áreas como medicina nuclear, proteção radiológica e tudo que você precisa saber para ser um excelente profissional. Se você acha que esse canal é importante para você, já se inscreve aqui no nosso canal. E se você achar que esse vídeo foi útil, deixa também o seu joinha. Bom, e qual é a importância de a gente aprender sobre esse conteúdo? Então, todo profissional das técnicas radiológicas que tem interesse em aprender sobre medicina nuclear, esse é um dos temas de muita importância que esse profissional precisa saber, pois o gerador de tecnécio é algo que ele vai manipular diariamente para obter o material, que no caso é o tecnécio 99M, para trabalhar aí durante o seu dia. Então, vamos lá ao nosso conteúdo.
Bom, então, um gerador que você está vendo aí nessa imagem, nessa foto, nós temos aí o kit, um conjunto que é fornecido juntamente com o gerador. Então, esse cilindro azul é especificamente o gerador, como você está vendo aí. E aí nós vamos ter os frascos vermelhos, você está vendo 3 frascos vermelhos aí, aonde esses frascos, eles são frascos selados a vácuo. Por quê? Justamente são dentro deles que nós vamos colocar a solução de tecnécio mais a solução de soro fisiológico. Esse frasco azul que você está vendo aí é onde está contido 6 ml de soro fisiológico que a gente vai usar para eluir esse gerador. Então, quando a gente fala em processo de eluição, esse processo é a retirada do tecnécio do interior desse gerador. Então, quando a gente fala do que é um gerador, do que ele é composto, que a gente já definiu, já falou aqui sobre os geradores de radionuclídeos, então a gente está falando especificamente do que a gente tem aqui no Brasil, que é fornecido pelo IPEM, como a gente já falou. Então, ele é composto por uma coluna cromatográfica de óxido de alumínio carregado com o molibdênio 99. E aí a gente vai ter a solução injetável de pertecnetato de sódio, que é o que a gente vai obter após a eluição, e esse volume eluído será de 6 ml. Então veja que nesse conjunto aí a gente tem um frasco de chumbo, porque após o processo de eluição, nós devemos manter esse frasco vermelho dentro dessa proteção, dentro desse castelo de chumbo. Então veja aqui em cima que a gente tem 2 locais para inserção desses frascos. Então, nesse primeiro aqui que a gente vê que ele é mais fino, nós vamos inserir o frasco azul, lembrando que ambos ao mesmo tempo. E nesse cilindro, nesse bocal mais espesso, nós vamos inserir o frasco vermelho protegido pelo frasco de chumbo, exatamente por isso ele é mais espesso. Por quê? Quando eu tiver a saída desse tecnécio para o frasco vermelho, eu já tenho aí a solução de material radioativo, que já deve estar protegida aí pelo frasco de chumbo. Bom, e aí como o IPEM fornece? Então, nessa foto aí nós temos exatamente como é o kit fornecido pelo IPEM. Então, nós vamos ter, ele vem dentro desse balde azul, então esse balde maior aí, esse balde azul, ele obedece uma série de regras de segurança. Então, se houver um acidente, uma explosão, ele deve resistir, ele tem uma resistência, uma rigidez para proteger esse material radioativo que está contido nele, resiste a incêndio, a colisão, então ele tem uma proteção. E aí a gente tem um conjunto de frascos, os frascos vermelhos e os frascos azuis, como a gente já falou. E aí a gente tem o cilindro, que eu já vou mostrar, que é o cilindro, é o próprio gerador, eu já vou te mostrar como ele é internamente. Aqui ao lado, o que eu coloquei? Fui lá, peguei todas as atividades que são fornecidas pelo IPEM. Então, essa atividade ela vai depender muito de quantos exames são realizados ao longo da semana. Lembrando que um gerador desse, ele tem uma duração aí de uma semana, dependendo, lógico, da carga de trabalho que tem o serviço, de quantos pacientes são atendidos, de quantos exames são realizados, de quais são as atividades que são utilizadas para esses exames. Então, a gente tem aí uma atividade, veja que a gente tem aí uma atividade, a maior que é fornecida é de 2.000 mQi, ou 74 GBq, e a menor é de 250 mQi. E aí os valores, lógico, que dependem da atividade. A gente tem o gerador mais barato, que é o de 250 mQi, até o gerador aí mais caro de 2.000 mQi. Lembrando que essa atividade, ela é na data de calibração. Então, o IPEM tem aí a data de calibração. Então, se você recebe, se a data de calibração for para quarta-feira, então na quarta-feira daquela semana, é naquele dia que você tem essa atividade. Então, quer dizer que na segunda-feira você tem uma atividade maior do que aquela, por exemplo, de 2.000 mQi. Você tem aí uma atividade que pode ser 2.300, 2.400, dependendo de quanto de molibdênio a gente tem absorvido lá na coluna. Mas o que é importante a gente saber é que essas atividades são fornecidas na data de calibração. Bom, então aí que é interessante, que a estrutura interna, que eu acho
uma estrutura relativamente simples, mas que tem uma importância muito grande. Aí se pensa muito na questão de proteção radiológica também. Então, a gente tem aí, veja que essa parte cinza é toda a parte de proteção, isso é chumbo, por isso que esse cilindro ele é bem pesado, porque o que a gente mais tem aí dentro são essas placas de chumbo que protegem essa coluna que você está vendo aí. Até tem uma caneta do lado para a gente comparar o tamanho dessa coluna, juntamente com a caneta que ela é menor. Então, o que a gente tem? E logo ao lado eu tenho novamente ali o kit, que é fornecido pelo IPEM. Então, veja o posicionamento dos dois frascos, aí uma figura ilustrativa que nos mostra exatamente o que a gente tem nessa parte interna aí do gerador. Então, nós vamos ter o tecnécio, ele vai ser eluído. Então, o gerador ele é eluído pela passagem de solução de cloreto de sódio, como a gente falou. Ele tem essa blindagem, como a gente falou também, e essa blindagem está condicionada em um recipiente plástico. Então, toda a parte branca que você está vendo aí é uma parte plástica, porém um plástico resistente, uma rigidez aí, mecânica para suportar todo esse peso que tem aí. O tempo de eluição é muito rápido, são cerca de 50 segundos, a gente já tem todo o processo de eluição realizado. Então, ou seja, a passagem do cloreto de sódio por dentro da coluna cromatográfica, por dentro aí dessa parte branca que você está vendo, e já a subida por diferença de pressão, porque lá, lembrando que aquele frasco vermelho, a gente tem um vácuo, então por diferença de pressão, essa solução vai subir para o interior do frasco vermelho. Então, todo esse processo demora aí cerca de 50 segundos e, como a gente falou, o volume é de 6 ml. E a gente vai ter a concentração máxima, ou seja, o máximo de atividade que a gente vai ter de tecnécio com um intervalo aí de 24 horas. E aqui eu quis trazer aí a curva de crescimento, então só para a gente ter uma ideia e lembrar da questão que eu vou ter o elemento pai, que é o molibdênio 99, ele tem minha vida de 66 horas, e o elemento filho é o tecnécio 99N, que tem minha vida de 6 horas. Então, essa curva, ela mostra duas coisas. Então, vamos olhar assim, essa primeira, o que nós vamos ter? Essa primeira reta aqui em cima, lá apontando molibdênio 99, então aí ele coloca 2,8 dias, que é o correspondente a 66 horas. Eu tenho aí um decaimento, assim como eu tenho aqui no gráfico ao lado em amarelo. Então, esse é um elemento que eu tenho uma atividade, ele vai decaindo ao longo do tempo. Já o tecnécio, vejam que eu tenho aí as diversas curvas aqui embaixo. Então, eu tenho uma curva de crescimento. Então, ele vai crescendo aí em 24 horas. A gente fez a eluição. Aí, ele zera. Tá vendo lá, ó? Cresceu. Aí, processo de eluição. Aí, ele continua, o molibdênio continua decaindo e vai crescendo novamente o tecnécio. E aí, a gente fez uma eluição. Quando se faz uma eluição parcial, você está vendo aí que é uma eluição parcial, eu vou ter uma atividade menor do que quando eu deixo as 24 horas. E aí, na sequência, vejam que essas colunas de crescimento do tecnécio, elas vão diminuindo ao longo dos dias. Por quê? Por causa do decaimento do molibdênio, a atividade vai diminuindo. Então, é bem interessante a gente acompanhar aí a curva de decaimento do elemento pai e também a curva aí de crescimento e a eluição do tecnécio, que é o elemento filho. Bom, e aí agora eu trouxe uma tabela com um monte de números. Então, essa tabela também ela é fornecida pelo IPEM, então isso pode ser no site, você consegue essa tabela com facilidade. Esse é o material de uso, de orientação que o IPEM fornece para o seu gerador. Mas eu quero explicar como essa tabela funciona, porque a gente vê esse monte de número e aí fica imaginando, não é mais para que tudo isso, para que tabela de decaimento, tabela de crescimento, como é que isso funciona. Então, vamos entender. Essa primeira tabela, ó, tabela de decaimento do molibdênio. Então, eu vou pegar aqui, ele coloca com 3 dias antes da calibração, mas eu vou pegar na calibração para ficar mais fácil você entender. Aí tem esse 0, que é esse asterisco aí. Então, esse 0 significa o dia da calibração. Então, ele mostra, com o passar do tempo, qual é a porcentagem que eu tenho de material. Então, olha lá.
Na hora zero, ou seja, no dia da calibração, eu tenho 100%. Passou 2 horas, eu tenho 97,92% de quem? De molibdênio. Lembrando que é a tabela de decaimento do molibdênio. 4 horas, eu tenho 95,89% do molibdênio. Então, ele está mostrando aí quantos por cento eu tenho após passar um determinado tempo, que ele está colocando aí de 2 em 2 horas. Então, eu tenho até lá 200, vem a última lá, 238 horas, eu só vou ter 8,21% de molibdênio. Então, essa é uma tabela que nos proporciona aí saber qual é a porcentagem que a gente tem ao longo da nossa semana de molibdênio. Agora, veja na tabela ao lado, eu tenho a tabela de crescimento. Por quê? Conforme o molibdênio decai, lembra que ele produz o tecnécio. Então, o tecnécio tem um crescimento. Só que lembrando que depois também esse tecnécio tem decaimento, porque ele tem meia-vida de 6 horas. Então, aqui ele mostra de hora em hora qual é o crescimento. Só que aí ele não está mostrando, ele está mostrando o fator de crescimento. Então, para que servem esses valores? Então, esses valores eles servem para a gente determinar a atividade. Por exemplo, eu quero saber a atividade que eu vou obter amanhã. Então, vou usar essas tabelas para calcular. Já vou te mostrar um exemplo. Então, eu quero saber na quarta-feira quanto que eu vou conseguir eluir. Então, eu uso aí essas tabelas baseadas em quantas horas vão ter se passado até aquele momento que eu quero calcular. Então, veja aí esse exemplo. Peguei esse exemplo, aí já está resolvido, mas só para a gente entender a aplicação aí dessa tabela. Então, olha lá, a estimativa da atividade a ser eluída pode ser obtida por meio de cálculo, conforme esse exemplo. Então, veja aí. A atividade obtida na primeira eluição realizada em hora diferente da hora de calibração. Então, aí está mostrando, na eluição de um gerador de 500 miliquirris. Então, o que significa isso? Que no dia da calibração eu vou ter 500 miliquirris de atividade. Então, veja, atividade de referência em equilíbrio do molibdênio. 6 horas após a hora da calibração dará. Então, o que a gente faz? 500, que é a atividade daquele gerador, vezes o quê? Vezes o fator que corresponde a 6 horas. Então, veja lá na tabela, olha só. 6 horas eu tenho em porcentagem, 93,89. Então, eu divido isso por 100, para transformar isso num fator, eu vou ter 0,9389, que são 6 horas após a hora de calibração. Então, tá aí, eu vou ter quanto que eu vou eluir, quanto que eu vou ter lá em atividade. Isso do molibdênio, 469,5 miliquirris. Bom, agora vamos ver o exemplo 2. Aí agora é a atividade a ser obtida na segunda eluição, realizada 4 horas após a primeira, ou seja, 10 horas após a hora de calibração. Então, aí eu tenho 500 vezes. Então, não são 10 horas? Bom, essa tabela eu cortei porque deu para dar uma ideia de como funciona, né? Eu vou passar outro vídeo que é importante a gente ver, que esse é bem interessante, que é sobre os radionuclídeos mais utilizados na medicina nuclear, tá? Então, ali a gente entendeu como é que funciona Olá, tudo bem com você? Que a gente entendeu como funciona esse aparelho do IPEM, né? O produtor de radionuclídeo. E agora a gente vai ver esse aqui. Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E nesse vídeo que eu preparei para vocês, eu vou falar rapidamente sobre os radionuclídeos utilizados na medicina nuclear. Se você tem dúvida sobre o que é o radionuclídeo, aqui no nosso canal tem um vídeo falando da definição sobre eles. E se você ainda não está inscrito, não sabe o que está perdendo, já se inscreve aqui, já ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like para aumentar cada vez mais aí os números do nosso canal. Então, eu vou te mostrar aqui os principais radionuclídeos e as características físicas de cada um deles. Então, se você
você se interessa por esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo, que é super rápido. Então, o primeiro que está destacado aí é o Tecnésio 99M. Então, esse é o elemento que cerca de 70% a 80% dos exames da medicina nuclear se utiliza o Tecnésio 99M. Ele tem uma meia-vida de 6 horas e uma energia de 140 keVs. E ele emite basicamente radiação gama, que essa radiação vai ser utilizada para a realização das cintilografias. O iodo 131. Iodo 131 ele é bastante utilizado para fazer diagnósticos e tratamentos das doenças da tireoide, basicamente das neoplasias da tireoide. Então, ele sofre decaimento beta e também gama, então por isso que ele serve para diagnóstico e também para tratamento. E aí, veja que a meia-vida dele é um pouquinho longa, ou seja, 8 dias comparados aos outros radionuclídeos. E aí o iodo 123, que tem aí uma meia-vida de 13 horas e uma energia no processo de decaimento de 160 keVs. Esse iodo 123, ele também é utilizado para diagnósticos relacionados à tireoide. E aí o próximo é o citrato de galho, que possui aí no seu processo de decaimento algumas energias. Então, energias de 93, 185 e 300 keVs, uma meia-vida de 78,3 horas e tem uma meia-vida biológica um pouco longa, de 1 a 2 semanas. Esse elemento ele é utilizado para diagnósticos de tumores em tecidos moles, então ele é bastante utilizado para esta parte. E aí, o índio 111, que tem uma meia-vida de 2,8 dias e duas energias aí, gama de 172 keVs e 245 keVs. Ele é utilizado para os diagnósticos de tumores neuroendócrinos. E, por fim, o talio 201, que também tem duas energias, e aí ele decai por captura eletrônica, de 135 e 167 keVs, tem uma meia-vida de 73 horas e ele é utilizado para a realização de cintilografias de miocárdio. Então, eu espero que você tenha, com isso, aprendido os principais radionuclídeos utilizados em medicina nuclear. Nós só escolhemos os mais utilizados, é lógico que existem outros, então aqui são os principais, com as suas características físicas e um pouco aí das suas aplicações. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, voltando dos vídeos, né? Então a gente viu ali como ele funciona, tudo bonitinho e tudo mais. Tem um outro vídeo aqui sobre o curiômetro, que a gente pode até ver, eu posso mostrar depois que eu terminar. Então, depois que a gente forma, que a gente produz todos esses radionuclídeos, né, todos esses radiofármacos, a gente não pode simplesmente ir aplicando ele no paciente. Ele tem que passar por esse equipamento, que se chama curiômetro ou calibrador de dose, tanto faz o nome, tá? É sempre bom saber os dois nomes, porque tem setor que chama de calibrador de dose e também ou curiômetro, tá? A gente pode ver o vídeo depois. Então, esse calibrador de dose, ele tem a função de ver como que está a atividade desse radionuclídeo, desse radiofármaco, ó, tá vendo? Aqui está o radiofármaco já montado, só que a gente não pode já pegar esse radiofármaco e aplicar no paciente. Eu tenho antes que passar ele pelo curiômetro. Ele tem esse nome, curiômetro, porque ele vai medir a quantidade de Curies, né, dos Curie, né, do Curie, o Curie, que era o sobrenome da Marie de Pierre Curie, que é a unidade que define a quantidade de atividade de um radionuclídeo ou de um material radioativo, tá? Isso que também chama de calibrador de doses. Ele vai medir a atividade ou que, de certa forma, vai ser a dose também, o quanto de radiação esse paciente vai tomar
durante o exame. Então, como ele não pode passar um determinado valor, então eles têm que colocar aqui e ver quanto que tá. Depende, se ele estiver passando, se ele vai aplicar uma dose a mais, eles dão um tempo ou elui um pouco mais o radiofármaco para poder aplicar no paciente. Se ele põe no curiômetro, né, no calibrador de dose, e vê que está a dose correta, né, a dose certa para poder, já pode se aplicar ao paciente, tá? Esses aqui são outros detectores de radiação, né? Um contador Geiger-Miller esse daqui ele é só o contador, aqui é só o contador, e aqui no pretinho e cinza é um contador Geiger-Miller, e nele tá com esse cabo e essa parte que parece uma raquetinha, junto dele tá acoplado, né? Que é esse cabo, como que chama? Esqueci o nome aqui. Uma câmera de ionização, tá? Que assim ele vai detectar os tipos específicos. Quando que a gente usa esse detector de radiação? Bom, às vezes pode acontecer um pequeno acidente, claro, né? Nada demais, mas às vezes acontece pequenos acidentes, derramamentos de substância e tudo mais. E aí, para ter certeza do quanto foi derramado, ou se já foi decaindo, se já está seguro entrar de novo na sala quente, é utilizado o contador Geiger-Miller, para a gente poder ele vai ver o quanto de radiação tem no local, tá? Ele é um detector de radiação. Ele é muito usado na medicina nuclear e também em acidentes, como césio, entre outros, tá? Ele vai detectar a quantidade de radiação que tem no local. É claro, quanto mais alta a radiação, maior a dose que o pessoal vai estar tomando, né? Aqui é um exemplo, né, mostrando partes da sala quente e também alguns biombos de chumbo ou biombos feitos de vidro plumbífero. Aqui é também uma outra tijolo de chumbo, ó, que ele está falando, um anteparo para a gente poder produzir, mexer no gerador de tecnécio e tudo mais. Então tem várias formas de se proteger, não é uma mera sala onde todo mundo vai ficar super exposto, não vai, tá? Assim, aqui é o pavor, deixa eu voltar um. Aqui também, ó, aqui é um outro mostrando, ó, tá vendo? A lixeirinha, até a lixeira ali no setor ela vai ser preparada, porque tudo que for jogado fora, que tiver um pouco desse radiofármaco, ele vai ser considerado rejeito radioativo, tá? E aí a gente vem para o nosso equipamento de medicina nuclear, para a Gamma Câmara, ou antigamente chamada Engel Câmara. A gente vai ver um outro vídeo onde a moça vai falar isso. E nós temos dois tipos, tá? Nós temos uma que só tem uma cabeça ou a que tem duas. No caso aqui, na imagem que eu selecionei para vocês, ela vai ter duas cabeças, tá? Cada parte quadrada dessa é uma cabeça. Cada cabeça dessa é um detector de radiação. Então, ele vai detectar a radiação do paciente, ela vai passar por um colimador, né? Aqui ele é formado de várias partes. Ele vai ter um colimador, então ele vai ter uma parte que é o colimador, vou colocar aqui colimador, depois o cintilador e o fotomultiplicador, tá? Cada um desses vai ter uma... Então, dentro dessas duas cabeças, ou desses dois cabeçotes, a gente vai ter essas estruturas. Então, o colimador, que vai servir para filtrar a radiação de interesse, né? A radiação que vai ter energia suficiente para passar e também o ângulo certo para passar e chegar no cintilador. Então, ele vai passar pelo colimador, vai chegar no cintilador, tá? Por isso que chama cintilografia, né? O exame que a gente faz na medicina nuclear. Cintilografia óssea, cintilografia de tireoide, porque essa radiação que sai do paciente, ela vai fazer esse material cintilar. O que vocês entendem por cintilar? Cintilar é o quê? Cintilo, brilho, vai gerar uma luz. Só que essa luz ela não é forte o suficiente para poder chegar na parte eletrônica do equipamento e gerar uma imagem. Então, tem esse fotomultiplicador que vai pegar essa luz, que é formada aqui,
e vai multiplicar ela, vai aumentar. E aí sim, a parte eletrônica do computador vai conseguir ler essa luz, transformar ela em sinal elétrico, que é o que o computador entende, e aí sim formar para a gente a imagem que aparece lá da fisiologia, né? Para a gente saber, igual está aqui nesse monitor. E aí, na verdade, essa parte, antes de passar o vídeo que explica como ocorre a detecção por parte da gama câmara, aqui tem nós temos aqui, né, toda essa parte. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Eu não consigo apagar tudo. Espera um pouquinho, eu vou... bom, deixa assim. Então, deixa eu voltar. Então, aqui no caso da gama câmara, nós não temos muitas partes, como tinha nos outros... nos outros equipamentos, tá? Então, nós vamos ter a cabeça ou cabeçote. Ele pode ser só um, como ele pode ser dois. Então, ele vai ser sempre essa parte quadrada aqui. Opa, desculpa. Então, vai ser essa parte quadrada aqui em cima. Ou, né, se for no caso dois, vão ser esses dois. Se tiver um só, você vai perceber que só tem um. Não vai ter um outro aqui embaixo, tá? Então, ele vai ter um cabeçote ou dois, né? Que é a cabeça, onde é o detector em si, é o que vai fazer a aquisição da imagem, que vai ler, né, que vai detectar essa radiação que sai do paciente. A gente vai ter essa parte do suporte, onde está acoplado os cabeçotes, os detectores, né, da gama câmara, aqui onde eles correm, né, para eles vão fazendo um movimento de lateralização para lá e para cá, para poder detectar essa radiação, e vai girando, né, ele também gira. Então, ele vai fazendo essa leitura. Esse suporte arredondado, que parece o da tomografia, ele se chama suporte, a gente pode chamar de gantry também, tá? Aqui tem ela de lado, então a gente teve as duas cabeças. A mesa de exames, onde a gente vai posicionar o paciente para poder fazer a aquisição da imagem, tá? Como é que vai ser feito? Vocês vão ver bem mais adiante, quase lá no final do curso, que medicina nuclear é um dos que tem os protocolos mais assim cheios de detalhe, então é quase lá no quinto, sexto módulo, semestre, tá? Quase lá no final do curso, tá? Porque vocês têm que aprender muitas coisas ainda. Então, eu não dou foco em protocolo, né? O nosso foco é conhecer o equipamento. E um monitor, nesse monitor aqui, no caso, eles colocaram uma imagem de um exame, né? Mas, na verdade, esse monitor, ele serve para ver informações sobre a pessoa, né? Pulsação, parte de oxidação não, oxigenação do paciente, dados fisiológicos do paciente, né? Para a gente ver se ele está bem, se ele está indo tudo bem, tá? E também de parte de controle do próprio equipamento, e não o exame. O exame vai aparecer numa sala de comandos, parecida com a da tomografia e da ressonância, como a gente viu, que aí lá sim vai aparecer as imagens adquiridas pelo aparelho, tá? Então, ó, aqui a flechinha eu estou mostrando que ele tem duas cabeças ou dois cabeçotes, mas esse aqui também tinha, tá? Eu não tinha percebido antes. E aí aqui ele está mostrando, né, uma forma básica de como acontece a aquisição da imagem, né, a formação da imagem na medicina nuclear. Então, você tem a parte dos colimadores e cintiladores, então a radiação vai sair do paciente, passar pelo colimador, pelo cintilador, que vai passar do cintilador vai para o fotomultiplicador, e daqui do fotomultiplicador vai para a parte computacional e eletrônica, que vai transformar todo esse sinal de luz em imagem, tá? Pra gente. E a gente vai ver esse videozinho também, tá? Esse vídeo bacana. Eu achei bem legal esse canal do YouTube. Ele tem várias coisas de radiologia, bem bacana para estudar, para não ficar preso só aos livros e às nossas explicações, tá? Eu indico vocês assistirem alguns vídeos. Então, pera um pouquinho. Eu vou dar um mute no meu
microfone para não atrapalhar qualquer problema. Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para você como funciona uma gama-câmara. Então, esse é um assunto bastante importante lá em medicina nuclear. Ele faz parte da instrumentação. Então, aqui no nosso canal a gente já falou do Geiger, já falamos do medidor de atividade, né, o conhecido curiômetro, e agora a gente vai falar de mais um instrumento. E esse é um instrumento extremamente importante porque é na gama-câmara que o paciente realiza as imagens cintilográficas. Então, as cintilografias são realizadas nesse equipamento. Então, se você quer aprender sobre medicina nuclear, é aqui que você deve ficar. É nesse canal que a gente compartilha aí conteúdos da física das radiações, proteção radiológica também. Então, vamos lá conhecer aí a gama-câmara. Mas antes disso, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa lá as notificações, porque toda semana a gente tem um vídeo novo para você. Bom, então aí você está vendo logo de cara uma gama-câmara, e aí essa gama-câmara ela tem 2 receptores. Então essa gama-câmara tem 2 detectores, a gente costuma dizer que é uma gama-câmara de 2 cabeças. Então ela vai permitir realizações de imagens, tanto anterior como posterior ao mesmo tempo. Isso diminui muito o tempo de aquisição de imagem, quando a gente tem, por exemplo, uma gama-câmara de uma cabeça só. Então, esse instrumento, né, vamos dizer que é um detector de radiação, porque é isso que ele é, né, é um equipamento para aquisição de imagem, mas não deixa de ser um detector aí, não deixa de ser um detector de radiação. Ele foi desenvolvido lá no final, né, da década de 50 por Hal Unger. Em alguns livros ainda trazem a designação câmera Unger. E ele é um equipamento, como a gente falou, aí um instrumento da medicina nuclear que vai fazer aquisições 2D. E aí, o que ele faz, né? Qual a informação que esse equipamento nos traz? Ele traz a distribuição da radiação no paciente. Então, é isso que a gente vê numa cintilografia. Como aquele material radioativo está se distribuindo naquela região anatômica, né? Naquela região ali no qual a gente está realizando o exame. Aí, diferente, eu trouxe essa outra imagem para mostrar quando a gente tem uma gama-câmara de uma cabeça só. Então, se a gente vai fazer uma imagem anterior e posterior, primeiro a gente faz a imagem anterior, depois a gente vira lá o detector e faz a imagem posterior. Então, isso vai demorar no dobro do tempo, porque eu vou fazer um primeiro, depois eu vou fazer a outra aquisição de imagem. Quando nós temos, como eu falei, né? Quando nós temos uma gama-câmara de 2 cabeças, nós vamos fazer a detecção anterior e posterior ao mesmo tempo. Então, o exame que demoraria aí 30 minutos numa gama-câmara de um detector, aqui demora metade do tempo, 15 minutos, um exemplo aí. Bom, aí o que nós vamos ter nesse equipamento? Nós vamos ter alguns componentes naquele detector. Então, na cabeça da gama-câmara, nós vamos ter os componentes. O primeiro que eu quero mostrar para você é o colimador, que você está vendo aí. O paciente tem o material que está depositado numa região de interesse, possivelmente onde tem uma patologia, e que vai estar emitindo radiação gama. E aí, esse colimador, ele tem o mesmo papel da grade antidifusora. Por quê? Esse colimador tem a função de absorver os raios gamas espalhados. Então, veja que nessa figura, que aquele raio gama que espalhou, ele vai ser absorvido aí pelo colimador. E aquele que passar perpendicular ao colimador é o que vai atingir
o nosso sistema de detecção, que eu já vou te mostrar. Então, nessa figura, a gente está vendo o cintilador, que aí é o coração do equipamento, é o cristal. É aí onde ocorre a detecção dessa radiação gama. E depois a gente tem aí os tubos fotomultiplicadores e depois a gente tem a parte eletrônica. Bom, então veja aqui, nessa figura, o que a gente tem? A radiação no paciente, ela é emitida em todas as direções. E aí a gente vai ter a direção onde a gente vai captar esses raios gamas emitidos. Então, aí nessa figura você está vendo de novo os componentes que a gente tem aí do sistema de detecção. Então, nós vamos ter os colimadores, nós temos o cristal, que é iodeto de sódio ativado com talho, e a gente tem as fotomultiplicadoras. Então, o sinal que chega lá no sistema eletrônico é aquele que vai ser responsável pela formação da imagem. Então, veja que se a gente está próximo do paciente, isso vale aí para a produção radiológica. Se eu estou do lado desse paciente, eu acabo recebendo radiação emitida por ele também. Porque esse paciente passa a ser uma fonte emissora de radiação. É baixa? É, porque tem atenuação, porque as doses são baixas. Mas existe essa emissão, tanto que ela é utilizada para a realização das... Tanto é que ela é utilizada aí para a formação da imagem. Bom, aqui a gente também vai ver esses componentes. Então, veja, o paciente está emitindo a radiação. Então, aqueles fótons que passam perpendiculares pelo sistema de colimação, eles atingem aí o cristal, o coração do equipamento, que é feito, esse cristal é feito de iodeto de sódio ativado com talho. Depois, nesse cristal ocorre um processo chamado de cintilação. E até por isso as imagens são chamadas de imagens cintilográficas. Porque o processo que forma o sinal, o processo responsável pelo sinal, é uma cintilação. E aí, isso chega até as fotomultiplicadoras. A gente tem um guia de luz e aí depois a gente tem as fotomultiplicadoras, onde a gente tem uma ampliação desse sinal, que eu já vou te mostrar. É interessante saber como é que ocorre o processo lá da cintilação. Então, aqui que eu vou te mostrar. Olha só, então nesse cristal, então nesse detector, o que a gente tem? Uma conversão. Olha que interessante, está chegando o raio gama e quando a gente fala em cristal, eu tenho uma rede cristalina. Veja que aí os elétrons, veja que aí os átomos estão distribuídos numa rede cristalina. Veja a posição do sódio, veja a posição do iodo e veja aí a posição do talho, que é o material dopador. Então, é uma distribuição organizada. Então, quando a gente tem um cristal, a distribuição dos elétrons é numa rede, como você está vendo aí, nessa rede cúbica. Então, quando a radiação gama incide nesse cristal, ocorre uma conversão da radiação gama em fótons de luz. E é aí que existe o processo que a gente chama de cintilação. Certo? Então, é a conversão de fótons gama em fótons de luz. E é lógico que aí ocorre um processo físico, que aí em outro momento você vai aprender, não é agora. Agora é importante que você saiba que ocorre isso, mas em outro momento eu vou te ensinar qual é o processo físico. Conhecer isso faz toda a diferença. Ah, mas e aí, porque a gente precisa ser questionador. Ué, como é que isso ocorre? Eu sei que está ocorrendo a conversão de fótons gama em luz, mas como? Então, isso é importante. E aí a gente tem esses fótons de luz chegando aí na fotomultiplicadora. Mas antes disso ocorre um processo importante que é o efeito fotoelétrico. Então, um outro motivo, por isso que você aprende efeito fotoelétrico. Porque é o efeito fotoelétrico que vai gerar aí, ó, fóton de luz vão incidir nesse fotocatodo e aí eu vou ter emissão de elétrons. Então, aí vai ocorrer o efeito fotoelétrico. E aí, esse sinalzinho de um elétron vai ser ampliado. Tá vendo ali, ó? Um elétron, depois já tenho 3, depois eu já tenho 6, 9. E aí, isso vai aumentando. Ou seja, eu vou ter ampliação do sinal. Então, vejam que entre aí o fotocatodo e o anodo lá em cima, eu tenho cerca de 1000 volts. E aí, essa ampliação, por isso, fotomultiplicadora. Então, ela amplia o sinal.
Aí a gente tem um pulso elétrico, e aí esse sinal ele vai para um pré-amplificador, depois vai para um amplificador, tá vendo? Que aí ele vai ser ampliado. Então, essa fotomultiplicadora lembra muito as válvulas de TV lá muitos anos atrás, mas é ela que faz esse processo. E aí eu tenho ampliação desse pequeno sinalzinho que entrou lá no fotocatodo. Bom, e aí eu espero que você tenha entendido aí como é que a gama câmara funciona, o sistema de detecção. Como é que eu tenho aquela radiação gama lá se transformando num sinal e aí, por fim, se transformando numa imagem. É lógico que ainda existem uma série de etapas, mas aqui a gente vai mostrando o passo a passo. Nesse primeiro momento, você entendeu que a gama câmara é um instrumento para a realização de imagens na medicina nuclear, que tem quais componentes importantes? Colimador, cristal de detecção, que é o iodeto de sódio ativado com talho, e a fotomultiplicadora que amplia esse sinal. Então, se você já conhece isso, viu lá que no cristal ocorre uma conversão de fótons gama em fótons de luz, isso já é bastante aí para a gente avançar lá no futuro. Se você achou que esse vídeo é importante aí para você e para os seus colegas, compartilha aí lá no WhatsApp, compartilha com seus amigos e vem com a gente também lá no Instagram. Bom, então a gente viu aí, né, o vídeo da professora Cláudia, né, que ajuda a gente sempre nessa parte de radiologia. Deixa eu pôr aqui para a gente voltar a minha apresentação. Bom, então a gente viu, aí ela explicou, né, parte a parte, pelo menos disso aqui, o que a gente consegue saber. Como ela falou, se você consegue entender essas partes, quando vocês chegarem lá em medicina nuclear, o professor de medicina nuclear vai explicar mais a fundo essa detecção, tá? E, geralmente vai explicar um pouquinho mais a fundo e tudo mais. Mas para a parte de equipamento, se vocês conseguirem captar isso daí, já ajuda você. Quando vocês chegarem em medicina nuclear, não vai ser tão difícil, não vai ser tão dificultoso entender. Então, eu até peguei a imagem aqui de novo, né, naquele dia. Então, ó, o colimador, o cintilador e o fotomultiplicador, tá? Então, a radiação que passa reto, que é perpendicular, vai conseguir chegar lá no cintilador, mas as que estão indo em todas as direções, não, tá? Como ela falou, esse colimador vai ter a função muito parecida com a grade antidifusora. Então, só as radiações perpendiculares é que passam. Vai chegar no cintilador, esse cintilador vai criar uma luz, e a luz vai ser multiplicada, porque não vai ser uma luz forte o suficiente, vai ser fotomultiplicada pelos tubos, e aí sim, essa luz fotomultiplicada vai ser captada pela essa parte eletrônica do computador, da imagem, vai construir a imagem que a gente vê, tá? Antes de falar da parte essa parte, eu quero mostrar para vocês o vídeo do curiômetro, de como funciona o curiômetro, tá? Que é aquele do calibrador de dose. Que é interessante. Espera um pouquinho. Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva e nesse vídeo você vai aprender sobre medidor de atividade, o famoso curiômetro. Então eu vou te mostrar os seus princípios de funcionamento, alguns cuidados e... lembrando sempre que, assim como eu falei com vocês no dia que eu dei a aula, às vezes um vídeo de acaba explicando e complementando mais. Eu expliquei para vocês como é que funciona no geral, mas eu achei que esses vídeos estavam mais bem detalhados, tá? E é claro, para a gente poder escolher um vídeo de qualidade para passar para vocês, a gente tem que entender o mínimo do assunto, tá, né?
para não passar vídeo que não tem nada a ver. Bora assistir o vídeo. Quais as suas funções? Então, falando sobre o medidor de atividade, ele tem uma geometria cilíndrica, como você está vendo aí, exatamente essa geometria cilíndrica permite uma medida mais precisa da atividade que a gente deseja quantificar. Então, esse é um instrumento da medicina nuclear. Então, o famoso curriômetro é um instrumento utilizado, um instrumento obrigatório na medicina nuclear, porque é com esse instrumento que a gente vai medir qual será a atividade ou popularmente dose que será injetada no paciente. Então, todo o serviço de medicina nuclear, se ele quiser realizar os seus exames, obrigatoriamente ele tem que ter um instrumento para quantificar o quanto ele vai injetar no paciente para cada exame, para cada protocolo. Esse medidor é um detector de radiação. Ele é preenchido com gás argônio a alta pressão. Veja que a pressão interna dele aí é 20 atm. Ele tem aí uma blindagem para minimizar interferências externas, ou seja, lembrando que esse equipamento vai dentro de um laboratório de medicina nuclear e ele não pode ter interferências de outras fontes. Então, por isso ele tem uma blindagem bem robusta para evitar que essas interferências modifiquem a medida, interfiram, na verdade, a medida da dose que será injetada no paciente. Então, aqui nós temos modelos mais atuais, com tela touchscreen, mas basicamente a configuração desses instrumentos são muito parecidas. Você vai ver mais adiante que a grande parte deles tem o mesmo formato, a mesma configuração. O que muda são alguns detalhes. E aqui eu vou te mostrar como é que funciona, o que a gente tem internamente. Então, como falado previamente, a gente tem um gás aí que vai preencher essa câmara, né, uma câmara de ionização. E aí vejam que a gente tem um anodo, percebam aí este fio, e a parede interna que funciona, que é a câmara de ionização, ela funciona também, temos aí o cátodo. Então, nós temos locais para posicionar a seringa ou para posicionar um frasco, e temos ainda um frasco interno para evitar a contaminação dessa câmara aí. E aí, logo em seguida, você vê a blindagem que existe para esse equipamento, como a gente falou lá, e para evitar essas interferências externas. E aqui você está vendo o local onde são feitos os ajustes, ou seja, onde você seleciona o tipo de radionuclídeo que você quer medir. Então, veja aí, flúor 18, gálio 67, índio 111, tecnésio 99M, tem o iodo 123, o iodo 131, o tálio 201 e lá em cima ali o xenônio 133. Essas outras teclas, o 1, o 2, elas são locais onde você pode cadastrar outros radionuclídeos. E aqui nós temos locais onde a gente pode converter o Curie para Becquerel e fazer os testes diários, testes semestrais desse equipamento. Então, vejam quanto é importante ter um equipamento como esse e calibrado, para que ele nos dê as medidas precisas de doses que injetaremos nos pacientes. Aqui é o conjunto, ou seja, quando a clínica adquire um instrumento como esse, aí vem a própria câmara de ionização, nesse formato cilíndrico, você tem os cabos de ligação, tem os locais para posicionar a seringa, posicionar o frasco, e também você tem o seu medidor aí, o seu monitor, onde fará a leitura e aí a seleção do radionuclídeo que você quer medir, e também um manual que tem todas as instruções de funcionamento do equipamento. E aqui é a parte interna. Então, o que você está vendo aqui é onde tem um cilindro de acrílico interno para evitar aí a contaminação da câmara. E também você está vendo em detalhe aí o posicionador de seringa e também do frasco. E aqui são os medidores de atividade muito mais modernos, onde você tem pode ligá-los num notebook, você tem telas touchscreen, você tem cores diferentes, mas vejam que a configuração, como a gente falou anteriormente,
exatamente a mesma. Eu preciso ter uma câmara de ionização em formato cilíndrico, então a gente pode chamar isso de um detector tipo poço, porque ele tem aquele orifício central onde a gente posiciona aquilo que a gente quer medir. Então, esse é um instrumento imprescindível na medicina nuclear. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa área maravilhosa que utiliza as radiações, que é a medicina nuclear, que também envolve aí a radiologia. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você acha que esse canal é importante para a sua formação, se inscreva aí no nosso canal, divulgue para a sua rede de amigos e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bem legal o vídeo, né? Deixa eu sair daqui, né? Bom, então a gente viu como que funciona também o curiômetro, né? A parte de vídeos acabou, gente, infelizmente. Vamos voltar à apresentação, tá? Espero, não sei se vocês estão vendo, deixa eu dar uma fechada aqui. Compartilhar, parte do, né? Essa parte aqui. Então a gente viu aí como é que é formado, tudo mais. Bom, e aí, a última parte que eu tenho para falar para vocês é essa parte da legislação na medicina nuclear, tá? Em que e quais as principais, né, assim, que são usadas na medicina nuclear. O que acontece? A medicina nuclear, é claro, todo o setor de radiologia, ele precisa seguir normas, tá? Opa, me desculpa, estava respondendo. Então, então, o que acontece? No caso da medicina nuclear, não só da medicina nuclear, mas todos os setores de radiologia, do raio-x, a radioterapia, a medicina nuclear, todos esses setores eles têm que seguir normas, diretrizes de radioproteção, de blindagem, para poder dar uma segurança para quem trabalha, para os pacientes, para quem é do público e não necessariamente vai ser sempre paciente. Tipo o tiozinho que vende pipoca lá fora, do lado da, da clínica, né? Então, o que acontece? Existem normas, diretrizes, né? Órgãos que regulamentam todo as práticas da radiologia, desde do raio-x até a medicina nuclear, tá? E no caso da medicina nuclear, quem mais regulamenta, o órgão regulamentador que mais faz parte disso é a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela tem cerca de 8 a 9 grupos de normas, né? Então, existem várias normas em que
elas vão classificar, né, essas práticas. Então, a gente vai ver algumas, eu vou comentar com vocês o que mais ou menos cada uma faz, qual a função delas em relação à medicina nuclear. E um outro órgão que também vai regulamentar as práticas da medicina nuclear no Brasil, junto da CNEM, é a Anvisa, tá? É a Anvisa, e também vou comentar cada uma dessas 3 resoluções. Então, essa daqui, o que acontece? Como o setor de medicina nuclear é classificado como uma instalação radiativa, e tem até dentro dessa primeira norma aqui, o que é considerado uma instalação radiativa, e a medicina nuclear com certeza entra nelas. Porém, essa primeira norma aqui e diretriz da CNEM, ela é uma das mais importantes de todas, pois ela é seguida por todos os setores de radiologia, da tomografia à medicina, passando pela medicina nuclear, tá? Então, por que ela é importante? O nome dela meio que já diz, né? Diretrizes básicas de proteção radiológica ou radioproteção. É a mesma coisa, tá? Então, aqui vão estar todas as diretrizes, os princípios da radioproteção, os limites de dose para o público e para o ocupacional, o que você deve fazer quando acontece um acidente e tudo mais. Então, as diretrizes básicas estão aqui. Então, todo o setor de radiologia, na verdade, o certo é ter ela impressa, ou pelo menos de alguma forma que a pessoa possa consultá-la se tiver dúvida. A segunda, ainda do mesmo grupo de normas da anterior, o grupo 3, né, 3.02, eu sei por causa desse 3, é o plano de proteção radiológica. Todo setor, quando ele vai, antes dele iniciar, ele tem que ter um plano de proteção radiológica. Então, o que as pessoas devem fazer caso ocorra um acidente, ou como elas devem trabalhar para não tomar aquele tanto de dose desnecessária, né? O que ela pode fazer? Então, usar um avental de chumbo, manter distância, ficar atrás do biombo e por aí vai. Então, o plano de radioproteção, ele vai ditar essas regras para um bom trabalho diário, sem ter problema de ficar se expondo desnecessariamente à radiação, né? Ainda mais na medicina nuclear, que a gente viu que o paciente vai estar lá sempre irradiando ele, a fonte de radiação. Então, por mais que tenha uma pequena... Apesar de ter uma atenuação, é melhor não contar com isso, né? Assim, é sempre perigoso, tá? Outra que a gente precisa, que essa é muito necessária em se tratando de medicina nuclear, tá? Porque a gente lidar com material radioativo, pode ocorrer pequenos acidentes, na verdade, uma certificação. Ele, na verdade, vai gerar um documento, né? É uma resolução que vai gerar um documento que vai certificar a qualificação de supervisor de radioproteção. Todo o setor de medicina nuclear e radioterapia também, tá? Tem que ter um profissional qualificado como supervisor de proteção radiológica, tá? Esse cara é o que vai seguir e vai falar para nós, ele que vai criar o plano de proteção radiológica com base nas diretrizes básicas de radioproteção, e quando acontece algum acidentezinho, pequeno acidente, né, um derrama, alguma coisa ali, ele que vai ditar o que tem que ser feito ou não. Ele que vai ir lá fazer a detecção da radiação para ver se baixou, da sala quente e tudo mais, tá? É muito importante, todo o setor de medicina nuclear tem que ter uma pessoa como essa. Uma pessoa com essa qualificação. Ah, como é que faz? Existe um curso, se eu não me engano, é dado pela INRAD, que é um dos órgãos de proteção radiológica aqui no Brasil, fica no Rio de Janeiro, na capital mesmo, Rio de Janeiro, RJ,
que dá esse curso. Ele dá o curso de proteção radiológica e dosimetria. Então, ele é um curso bem completo, tá? Então, a pessoa faz esse curso e depois traz a qualificação dela para poder ser colocada, né? Para poder gerar esse documento da certificação de qualificação de supervisor de proteção radiológica. Tem que ter? Tem. Sem um cara como esse, sem esse profissional, ele não cria esse plano de proteção radiológica e aí não pode dar nem sequer o alvará. Você não consegue tirar o alvará. Sem o plano de radioproteção, você não consegue esse outro documento aqui, ó. Então, sim, tem que haver esse profissional, o supervisor de radioproteção, proteção radiológica, tanto faz, eu acho radioproteção mais simples. Criando o plano de radioproteção com base também nessa norma para poder tirar esse documento aqui, ó, licenciamento de instalação radioativas. Retirado tudo isso, conseguido fazer tudo isso, aí você consegue abrir pedido de alvará na prefeitura da cidade onde vai funcionar o setor, tá? Independente de se ele vai atender de forma pública ou privada. Tem que passar primeiro por essa fase para poder gerar esse documento, para poder trabalhar, né, para aquele setor, né, aquela empresa de medicina nuclear poder trabalhar. E também tem, claro, esse profissional aqui, ele vai seguir a 3.01, a 3.02 e inclusive a 3.05, que é uma norma especial para a medicina nuclear, ó. Requisitos de radioproteção e segurança para serviços de medicina nuclear. Ele foi feito especialmente para setores de medicina nuclear, tá? E ainda dentro da CNEM, um dos últimos que todo setor de radioproteção tem que seguir sem titubear, sem ficar se perguntando se ele pode ou não fazer aquilo, se ele deve ou não fazer. Não, ele tem que fazer à risca, sem jeitinho brasileiro, a norma do conjunto 6A05, que é a gerência de rejeitos radioativos em instalações radioativas, tá? Porque todo o setor de medicina nuclear tem que seguir a risca isso daí, porque qualquer seringa, qualquer coisa que entrou em contato com aquele radionuclídeo, com aquele radiofármaco, ou porque você realmente estava fazendo ali o procedimento, ou porque sofreu um acidente ali, derramou um pouco e limpou com um pano, tudo isso é rejeito radioativo, tudo. E não pode, e rejeito radioativo, ou seja, lixo radioativo, não pode ser jogado em qualquer lugar, de qualquer forma. Senão acaba acontecendo um acidente igual, não na mesma proporção, mas o mesmo tipo em relação ao Césio 137, tá? Então, rejeito radioativo ou lixo radioativo, como quiser chamar, quase a mesma coisa, né? Ele não pode ser jogado em qualquer local, ele não pode ser descartado em qualquer local. Ele tem uma certa periculosidade que é o material radioativo. Mesmo que na medicina nuclear a gente use elementos de baixa atividade, baixa energia, não é seguro, não é certo, tá? Então tem que seguir isso aqui à risca. Setores de medicina nuclear que querem ter um licenciamento, quer ser bem, né? As pessoas querem que ele quer ter uma grande quantidade de pacientes e tudo mais, ele tem que seguir todas essas normas para poder funcionar de forma certa, de forma correta e de qualidade, tá? Nós temos essas outras 3 regulamentações, né, normas e resoluções, criadas pela Anvisa, tá? E ela vai
estabelecer algumas coisas. Nessa primeira aqui, ela vai estabelecer a construção, reforma ou adaptação da estrutura. Ou seja, se você já tem, por exemplo, você compra uma casa ou aluga uma casa, ou você compra um terreno, não tem nada construído, você vai construir, a partir do momento que você terminar de construir as paredes, você vai ter que adaptar essa construção ou através da reforma, vai ter que fazer as adaptações certas para um serviço de medicina nuclear. Então, blindagem nas paredes para a radiação não passar, vai ter toda uma certa norma. Mas, no caso, essa daqui, a RDC 38 de 2008, ela dita o que você tem que fazer em relação à reforma e reforma ou construção para adaptar aquele local, aquela construção para servir como serviço de medicina nuclear, tá? Esse daqui é específico para serviço de medicina nuclear. Vai ter uma outra regulamentação que vai ser para, por exemplo, tomografia, tem a para ressonância, tem uma para cada setor, para radioterapia, como tem que ser a construção e tudo mais, tá? Então, essa daqui, ela é especial para medicina nuclear. Então, aqui, ela vai ditar o que você tem que fazer. A espessura da massa baritada, que a gente chama, para fazer a blindagem das paredes, para não passar radiação lá para fora para o público. Então, tudo vai estar nessa resolução, tá? A outra resolução, a resolução 50 de 2002, também pela Anvisa, ela vai estabelecer os requisitos mínimos para a elaboração de projetos físicos e de dimensionamento dos ambientes. Então, as duas têm que trabalhar junto. Então, cada parte do setor da medicina nuclear, ela tem que ter um tamanho mínimo para funcionamento, mínimo e máximo. Então, a sala quente ela tem que ter uma área mínima, né? Se ela for maior, tudo bem, mas ela não pode ser menor do que estabelecida por essa resolução, tá? Ela não pode ser menor. Então, tem que primeiro seguir esses ambientes, isso daqui, tá? O projeto físico é isso, o projeto físico é o quê? É o tamanho dos locais. Então, como é que vai ser o tamanho da sala onde vai ficar a gama-câmera? Qual vai ser o tamanho da sala de comando da gama-câmera? Qual vai ser o tamanho da sala quente? Qual vai ser o tamanho da recepção com as meninas que trabalham ali na recepção, né? Sala de espera mais recepção. Então, tudo é padronizado por aqui. Tem um tamanho mínimo. É claro, se ele for um pouco maior do que o pedido aqui do dimensionamento, não tem problema, não pode ser menor, tá? Mas seguindo, e também a parte os critérios também para instalações elétricas, eletrônicas, hidráulica e climatização, para não ocorrer uma contaminação ou algum problema assim, tá? Uma irradiação desnecessária de quem está só, por exemplo, um acompanhante. O paciente está lá fazendo o exame dele de medicina nuclear, ok, né? No caso do paciente, ele vai ter que ele vai ter que se tornar a fonte de radiação, mas o acompanhante dele, que não vai nem poder entrar na sala e está esperando ali, ele, de repente, fica com vontade de ir no banheiro, ele não, né? Ele não pode ir em qualquer banheiro, ele tem que ir num banheiro, numa parte onde ele não corra risco de ser irradiado, contaminado, né? Então, ter essa divisão também de locais. Então, um banheiro, por exemplo, para quem não vai fazer o exame, então, para o lado de fora, ali perto da sala de espera, e um banheiro específico para quem já vai tomar o radionuclídeo, o radiofármaco e tudo mais, tá? Então, tem que ter esses critérios, essas divisões de locais, né? Da parte que vai ser irradiada e da parte não irradiada, tá? Tem que seguir esses critérios, né? Tem que separar bem as coisas. E a última resolução, essa última parte, né? Que é a SS 625 de 1994,
que é a disposição geral dos limites de dose das instalações, né? Através dessa disposição geral dos limites de dose, através do nível da limitação de dose de cada sala das instalações, você vai poder classificar elas em área livre, área restrita, área supervisionada, área controlada, e aí saber quem que pode entrar e quando não, e quando pode entrar, tá? Onde vai ficar os equipamentos, o funcionamento e tudo mais. Então, ela é bem importante, porque é ela que vai, na verdade, classificar as áreas, onde tem que ficar cada coisa. Então, por exemplo, o banheiro do acompanhante que está lá na sala de espera, né? Ela vai ter uma limitação de dose praticamente 0,0000. Então, ou seja, não vai ter dose. O acompanhante do paciente vai estar num local onde não receba dose nenhuma de radiação. Então, essa região, por exemplo, da sala de espera, da recepção, do setor, ele é um local onde a dose, através da limitação de dose, né, que vai ser 0, ou seja, a pessoa que é a área pública, área livre que a gente fala, nos setores de radiologia, conforme vai subindo o nível da limitação de dose, vai aumentando a restrição de quem pode entrar ou não. É essa resolução que vai fazer essa diferenciação, essa separação, né? Essa discriminação, não é discriminação racial, é discriminação de limite de dose, tá? Conforme a gente vai... Isso é para a segurança do paciente, do acompanhante, das pessoas que trabalham na recepção, até mesmo de quem trabalha na área da radiologia mesmo, ali ajudando a aplicar o radiofármaco, tá? Então é importante. Se quiserem, eu não tive tempo, né, esses dias, mas se vocês jogarem no Google o nome, resolução, com tudo isso aqui, vocês conseguem achar e conseguem dar uma lida mais a fundo. Mas quando vocês tiverem proteção radiológica, essas normas vão voltar a aparecer para vocês, tá? Principalmente essas aqui da Senem, tá? Então, por hoje é só, me perdoa poder gravar e postar só hoje o vídeo, que a semana foi corrida, foi difícil, só hoje que eu tive um tempinho aí para poder fazer isso, tá? A atividade de vocês, o segundo questionário com base na medicina nuclear e radioterapia, eu vou criar amanhã, que é sábado, que provavelmente é o dia que vocês vão estar vendo o vídeo, mas eu vou, no caso dessa atividade, aumentar um pouco a data limite para vocês fazerem. Afinal de contas, eu demorei um pouco para criar, então ela vai demorar um pouco, vocês vão ter um tempinho a mais para fazer ela. Mas espero que vocês já tenham feito as outras atividades, assim vocês só ficam com essa, tá? Aqui nossas referências, algumas das nossas referências, né? E aqui a do vídeo, a Academia de Radiologia, que é bem bacana, é legal seguir aquele... Não conheço quem faz, mas eu gostei bastante, eu acho bem legal de seguir, tá? Como ela falou, se achar legal, bacana e ajuda a complementar a formação, é bacana, eu achei bem legal, porque eles se baseiam bem na parte científica da radiologia mesmo, não é aqui, tá? Tem algumas outras portarias, né? A portaria 453 atualmente não é mais a portaria com as diretrizes de proteção radiológica, tá? É a RDC 3030, mas vocês podem procurar. Ela ainda existe, a portaria 453, tá? De qualquer forma, é interessante dar uma olhadinha nela, mesmo ela caindo em desuso a partir de agora de 2020. Uma boa noite, um bom fim de semana e me procurem se tiver alguma dúvida. E por hoje é só. Espero que a gravação agora dê certo.